Cara, eu fico pensando aqui, tem certas coisas que só acontecem com a Warner/DC. Porque o filme The Flash, por exemplo, né, ele custou, o orçamento dele foi de 300 milhões de dólares. E o filme não só foi um fiasco em bilheteria, como também a crítica detonou, porque de fato é um filme problemático. Mas até aí beleza, acontece, nem sempre dá pra Warner acertar. Só que 2 meses depois, vem o filme Besouro Azul, que é um filme que tem um orçamento muito inferior a The Flash, é metade do orçamento praticamente, 120 milhões de dólares, e é um filme 1000 vezes mais divertido que The Flash, muito mais coerente, quer dizer, coerente mais ou menos, né, porque Besouro Azul às vezes exagera, mas em comparação com The Flash, é muito mais filme, e o espaço de um tempo pro outro foi 2 meses, cara. E o mais engraçado de toda essa história é que aquele CGI horroroso do Nicolas Cage e o Flash patinando de forma patética custou 300 milhões, enquanto o Besouro Azul, um filme humilde, que usou um traje de verdade, teve um orçamento menor, 120 milhões. Cara, é inacreditável dizer que o filme do Besouro Azul, que é um personagem que surgiu esses dias, né, que a maioria das pessoas conheceram pela animação do Justiça Jovem, é simplesmente melhor do que o filme do velocista mais famoso da cultura pop. Essas coisas só acontecem com a Warner/DC. E é justamente isso que iremos ver no vídeo de hoje, tá? A análise sem spoiler do filme Besouro Azul, que eu já adianto pra vocês, eu gostei bastante, porém, ele tem um grave problema na minha opinião. Mas simbora. Hello, my friends geek na voz, e eu confesso que é meio suspeito, né? Eu tá um pouco ansioso por esse filme do Besouro Azul, porque não se trata apenas de um personagem que eu amo muito na DC, e eu confesso, eu conheci ele através da animação Justiça Jovem, a partir daí eu me apaixonei pelo Scarabelli, mas também por conta dos outros elementos em volta desse filme, da produção. Cara, Cholo Mariduena, Cobra Kai, pô, prata da casa aqui do Mundo Geek. Eu tava muito ansioso pra ver como que o Cholo, ele iria performar fora da série Cobra Kai, em outro personagem, ainda mais nos cinemas, né? Que é uma prateleira ainda maior. E é claro, não poderia faltar da Bruna Marquezine, pô. BRBR, outra prata da casa, que inclusive se saiu muito bem no filme, mas já já a gente vai comentar sobre isso. Então, só por esses 3 ingredientes, eu, Tio Geek, eu já tava ansioso pra ver esse filme do Besouro Azul. Eu já sabia mais ou menos como que ele iria ser. Só que eu jamais iria imaginar que um filme do Besouro Azul iria iniciar com 87% de aprovação no Rotten Tomatoes, se tornando o filme de super-herói em live action melhor avaliado na estreia em 2023. Besouro Azul. Cara, eu acho que acima de tudo, Besouro Azul é uma conquista pra nós latinos, né? Porque ficou claro que o filme quer atingir esse público, e eu acho que eles foram muito assertivos nesse segmento, porque o roteiro prestou várias homenagens, que vai desde Chapolin Colorado, Maria do Bairro. A trilha sonora é composta basicamente por músicas latinas, né? Tirando uma ou outra track que tem uma pegada meio anos 80, estilo Stranger Things, né? Que eu curti bastante também. Mas a sensação que eu tenho é que esse foi um filme feito pra nós, cara, feito pra quem é latino. E eu me refiro não apenas às referências que a gente encontra no filme, como também a forma das pessoas agirem, principalmente a família do Jaime, né? Porque, pô, a avó, o tio, a irmã, a família toda unida, junta ali, jantando, todo mundo gritando, a vizinhança fofoqueira. Mano, isso daí é o que a gente passa diariamente, nós brasileiros, sabe? Eu me conectei muito com essas pessoas do filme. E não é pra menos, cara, porque o filme é muito bom. Ele soube fazer essa conexão de forma bem feita. O cinema não parava de rir na minha sessão, a galera gargalhou com um ótimo time cômico do filme, a galera se emocionou nos momentos dramáticos, vibramos com as cenas de ação, e pra um filme despertar tantos sentimentos ao mesmo tempo, né, pô, é porque ele conseguiu atingir o objetivo. Porque Besouro Azul, cara, é um filme que tem coração, ele é um filme que abraça a família e que tem identidade, coisa essa, inclusive, que The Flash passou longe de atingir, né, e eu tô implicando aqui com The Flash, porque não só foi o filme anterior da DC a Besouro Azul, como também teve o dobro de orçamento de Besouro Azul, e Besouro Azul é melhor que The Flash. Então, pra nós latinos, é um filme altamente identificável, né, desde as referências até a forma como a família do Jaime e os personagens se comportam. É algo que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente consegue se conectar com aquelas pessoas. Agora, pra quem é de fora, pros gringos, os americanos que vão assistir a Besouro Azul, talvez eles não gostem tanto, talvez eles não se conectem como a gente se conectou. Porque você achar que o americano ele vai entender uma referência, uma piada de Chapolin Colorado, de Maria do Bairro, eu acho que não vai ser todo mundo. E isso, de certa forma, preocupa o desempenho de Besouro Azul nas bilheterias, porque os atores mal podem divulgar o filme, né, por conta da greve que tá rolando. Aí soma isso ao fato do filme ter saído junto com outros blockbusters e o fato de ser um filme feito pra latinos, cara. Então, pra nós brasileiros, é um dos filmes de super-heróis mais divertidos do ano. Mas pro americano, por exemplo, pro asiático, talvez não seja tão divertido, e isso impacta a bilheteria do filme, porque o Besouro Azul vai voltar, tá? Isso não é spoiler, e sim confirmado de que o personagem vai fazer parte da nova DC do James Gunn. Mas pra mim, tá? Na minha opinião, o grande problema desse filme é o roteiro, cara, porque o roteiro, infelizmente, ele não soube equilibrar a
parte dramática com humor. Cara, qualquer coisa nesse filme é motivo de piadinha. Ah, fulano tá morrendo, piada. Ah, o escaravelho tá possuindo o Jaime no meio da sala, ele tá se transformando, piadinha. Mano, Besouro Azul tá parecendo mais um filme da Marvel do que da DC. Então, se o roteiro ele soubesse dosar melhor esses momentos, não ficaria algo muito forçado, né? Porque as piadas em si, elas são boas, as atuações maravilhosas, as sacadas do roteiro, né? Algumas são bem geniais, porém não dá pra você ficar fazendo isso o tempo todo em qualquer situação, porque perde a graça, perde o sentido. É aquela coisa, né? Quando você conta a piada uma vez e a pessoa dá risada, ok. Quando você conta a mesma piada 2 vezes, talvez a pessoa não dê risada, mas quando você conta ela 3 vezes, fica algo chato. E isso é algo que acontece com frequência no filme Besouro Azul. Agora, uma coisa que nunca perde a graça é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito ainda que comentar desse filme. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu tô falando muito de Besouro Azul lá no Insta, então lá é um complemento daqui. Segue o Tio Geek lá que é nóis. Agora, entrando nos personagens, cara, a dupla Cholo e Bruna é uma das melhores coisas desse filme, né? Porque apesar de serem figuras opostas na história, mas existe um magnetismo que atrai os dois personagens. E o roteiro desse filme, né, embora superficial em boa parte do tempo, mas ele tem os seus momentos dramáticos. A Bruna conseguiu tirar leite de pedra desse roteiro, o Cholo ele tá muito à vontade no papel, a família do Jaime, né, como eu disse, o tio dele, que pra mim é um dos melhores personagens, ele é forçado em alguns momentos? É, mas ele é engraçado. A irmã, que também iniciou o filme muito bem, só que depois ela foi perdendo um pouco de importância. A vovó, que brilhou no final, ou seja, é todo mundo muito carismático. Porém, o que talvez tenha faltado, e tudo sempre esbarra no grande problema do filme, né, como eu disse, na minha opinião, que é o roteiro, é justamente desenvolver esse núcleo familiar. Cara, eu queria saber mais sobre o tio do Jaime, sabe, o passado dele, como que ele sabe tanto sobre tecnologia, sobre informática. A vovó também eu queria saber o passado dela, né, como que ela sabe manusear uma arma, por exemplo. Claro que o roteiro plantou sementes para quem sabe serem desenvolvidas em uma continuação, mas se talvez eles dessem mais espaço para os personagens secundários se desenvolverem, talvez o roteiro ficasse mais rico em elementos. E em relação ao grande antagonista, né, o grande vilão, digamos assim, do filme, que é o Carapax, cara, eu sinto muito por ele, né, porque é um vilão que em 90% do tempo ele é genérico, eu não gosto muito dessa palavra, mas ele é bem superficial, ele não tem falas, parece que ele não tem muita importância, parece que ele é só mais um capanga, só que no final, o Carapax, ele me deu um pouco de esperança, só que já era tarde demais, porque acabou o filme. Porque não só o desfecho do vilão, ele é interessante, mas o background por trás do Carapax também é muito intrigante, cara. Todo o passado do personagem, as dificuldades que ele foi submetido, todo o contexto sociopolítico envolvido, ou seja, o roteiro poderia ter desenvolvido melhor o personagem para no final a gente não ficar com aquela sensação de que foi mais um vilão genérico que entrou no esquecimento. E já que a gente tocou nesse assunto, nesse termo genérico, que como eu disse eu não curto muito, eu tô ouvindo muitas pessoas enquadrando o Besouro Azul na categoria de filme genérico de super-herói, nessa certa saturação do gênero de super-herói. E eu já adianto pra vocês, cara, que o filme ele não precisa ser revolucionário, não precisa ser um evento como Vingadores Ultimato pra ser bom. Cara, as pessoas estão tendo dificuldades de curtir um filme como o Besouro Azul. É que nos últimos anos, né, é o que eu disse, a galera se acostumou tanto com os filmes eventos, tipo Vingadores, Homem-Aranha No Way Home, Aranha Verso, que parece que tudo precisa ser um grande evento. Um filme de super-herói não pode ser simples e tirar um sorriso da boca, porque senão ele é genérico. Olha, eu vou falar pra vocês, tá? Assim que eu saí da sessão de Besouro Azul, assim que eu terminei o filme, eu fiquei com vontade de rever Besouro Azul. Eu queria ver mais filmes de super-heróis nesse estilo, nessa pegada, porque é um filme que, apesar de não ser megalomaníaco, não ter todos os elementos de um grande blockbuster lá de Vingadores Ultimato, mas é um filme que tem coração, cara, ele tem identidade. Besouro Azul não é o tipo de filme que vai entrar no ranking dos melhores de heróis de todos os tempos, não. É um filme para você ver no cinema de forma descompromissada e aproveitar uma bela história sobre família. E talvez essa saturação, né, em relação ao gênero de super-heróis no cinema, não é nem porque os filmes, eles estão genéricos, estão superficiais ou então feitos de qualquer forma. É porque você mesmo saturou. É porque talvez você esteja interessado em outros tipos de filme, em outros gêneros, a não ser filmes de super-heróis. E isso é normal, cara, esse tipo de coisa acontece. Agora, o que você não pode é achar que qualquer filme de super-herói que seja lançado nos cinemas atualmente seja um Vingadores da vida, seja um filme megalomaníaco evento igual Homem-Aranha No Way Home. Aí não vai acontecer. O problema não é a qualidade do filme, não é o fato dele ser superficial ou genérico, ou então de quem idealizou o projeto. Não, talvez o problema esteja em você, e isso é normal, tá? Quando eu era criança, eu adorava os desenhos animados, né? Eu assistia em looping, assistia sem parar, era a coisa que eu mais gostava no meu dia,
só que aí a gente cresce e aí a gente vai gostando de outras coisas. E talvez essa saturação no gênero de super-herói não é nem porque os filmes estão ruins, como eu disse, é porque você mesmo já encheu, você quer procurar novos filmes, novos gêneros pra assistir. Porque Besouro Azul é mais um filme de origem de super-herói, é um filme que não se arrisca muito, ele tem todos os arquétipos, é um filme que traz vários clichês de outros filmes de heróis, porém ele tem identidade. Eu consigo diferenciar Besouro Azul de The Flash, mas eu não consigo diferenciar The Flash de Shazam, porque pra mim são filmes praticamente iguais em identidade. Então a sensação que fica de Besouro Azul pra mim é isso, é um filme legal, um filme ok, eu achei ele divertido, tem bons elementos, os personagens são muito carismáticos e isso é importante, né, pra um filme de super-herói. A gente vê aí a Capitã Marvel, né, da Brie Larson, que enfim, pode ser o melhor filme do mundo, mas parece que a atriz não tem esse carisma. A mitologia também do filme do Besouro eu achei interessante, né, envolvendo ali os caras velhos. Eu acho que eles poderiam ter aprofundado isso no roteiro e no final é isso, cara. O que resta é o roteiro, porque parece que todos esses elementos não foram devidamente desenvolvidos, sabe? Parece que Besouro Azul ele atingiu todo o potencial que ele poderia atingir e, infelizmente, quem sabe em uma continuação eles não corrijam isso e deem o próximo passo, porque potencial eles têm. Mas e vocês, meus amigos? Vocês já assistiram o filme do Besouro Azul? Vocês curtiram? Qual a opinião de vocês? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!